tem a revisão. Só que aí, esse número 1, Leonardo, recapitulando aí, porque a Lívia chamou a atenção aqui, esse exercício é a revisão ou é o exercício de socialismo? É a revisão. É a revisão. Mas é o número 10. Agora, vamos lá. Segunda pergunta, foi bem observado pela Lívia. Tem também o exercício de socialismo, ou não? Ou esse já está corrigido? Tem o exercício de socialismo, mas não, mas eu acho que esse já foi, não foi? Então, olha só, Lívia. Segundo os nossos colegas aqui, o de socialismo parece que já foi, tá? Aí a gente está corrigindo aqui agora, é a revisão. Tá bom, meu anjo? Eu vou então aqui me atualizar, porque eu acho que eu estou um pouco perdida, mas obrigada. Tranquilo. Então, galera, recapitulando essa número 1 aí, o que o Leonardo falou, a resposta, mundo dividido em capitalismo e socialismo, tá certo. Ou vocês podiam ter posto também nessa número 1. Mundo dividido em bloco capitalista, bloco socialista. A única coisa... Não, sim, a única coisa que você não pode esquecer é que nesse período onde o mundo era chamado de bipolar, nós tínhamos essa bipolarização, ou seja, você tinha um grupo de países e era um grupo maior, né, que defendia aí as ideias do capitalismo e um grupo menor que defendia as ideias do socialismo. Então você tinha essa bipolarização aí que rolou entre as décadas de 1950, né, e até o iniciozinho da década de 1990. Claro que você não precisa escrever tudo isso, mas é bom saber, porque de repente na prova pode vir alguma pergunta relacionada a esse período e, assim, é bom vocês, tem no livro, tem no exercício, observarem mais alguns detalhes sobre esse chamado mundo bipolar aí. Mas na questão, se vocês colocassem somente isso, mundo dividido entre bloco capitalista e bloco socialista, já estaria valendo. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Vamos para a 2, então. A 2, por gentileza. Fala, Leonardo. Diferencie capitalismo de socialismo. E aí, galera? Também tranquilo. Capitalismo, predomínio de empresas privadas. Socialismo, predomínio de empresas estatais. Tranquilo. É interessante que você já corrigiu, só que eu tenho a impressão de que você só corrigiu uma parte. Não. Ele não corrigiu, não. Porque eu fiz. A minha está muito assim. Eu acho que, assim... Vamos fazer o seguinte, eu também estou tendo essa impressão, mas vamos recapitular de novo, de repente passou, e enfim. A minha parte não está. O meu também não está feito, então a chance é grande, né, de não ter sido corrigido, né? Então. Vamos lá então, galera. O que o Leonardo falou aqui, a diferença entre capitalismo e socialismo, correto? Não é essa a pergunta? Olha, vocês poderiam ir por vários caminhos. O Leonardo colocou uma característica de cada, já é o suficiente para estar diferenciando uma coisa da outra. Então, vocês podiam colocar também outras características. No capitalismo, você tem o predomínio de diferenças de classes. E no socialismo, você tem o quê? Você tem a ideia de igualdade nas classes sociais, ou poucas diferenças. Vocês podiam colocar também que no socialismo você encontra poucas desigualdades sociais e no capitalismo muitas desigualdades sociais. Então, assim, existem várias características aí que vocês podiam ter colocado. Alguém colocou alguma resposta, assim, sei lá, eu vou falar aqui para quem quiser copiar, mas que fugiu muito disso que eu falei aqui, né? Alguém? Alguém em casa? Pois é, né? Tem isso aí também, né? Enfim. Bom, alguém quer que eu fale a resposta? Sim. Opa! Então anota aí. Primeiro bota assim, capitalismo. Aí escreve. Tá, pode deixar. Pode ser caracterizado como um sistema político-econômico. Pode ser caracterizado como um sistema político-econômico marcado. Pode ser caracterizado por um sistema político-econômico marcado por muitas diferenças de classe. Pode ser caracterizado como um sistema político-econômico marcado por muitas diferenças de classe. E aí o socialismo, a gente pode colocar o contrário. Pode pôr na mesma linha aí, tá, ou na linha de baixo, socialismo. Vou esperar. Acho que sim. Fala, Pedro.
por muitas diferenças de classe. E o socialismo, como eu falei, é o contrário. Você pode colocar o seguinte aí, socialismo, sistema político e econômico marcado por poucas diferenças de classe. Sistema político e econômico marcado por poucas diferenças de classe. Ponto final. Ô, tio, sabe me dizer até que número foi sua revisão? Foi até o 10, Lívia, eu acho. Foi até o 10, não foi? Foi. Essa é a 3 já? Ah, tá. Vamos lá. Galera, dúvidas na 2? Podemos ir para 3? Vamos lá, Leonardo, por gentileza. Cite exemplo de países capitalistas e socialistas. E aí? Cuba, Mongólia, Vietnã, Moçambique. Isso socialista. Capitalista. Pô, capitalista tem mais, cara. Então, assim, vamos lá, gente. Na número 3, era para citar... Claro. Na número 3 era para citar exemplos, né, de países capitalistas e socialistas. A gente sabe que hoje o predomínio absoluto no mundo aí são de países capitalistas. Aí, capitalista, você podia colocar aí Brasil, Estados Unidos, Alemanha, França, tem um monte aí. Escolha uns 2 e coloque. E socialista, quando é um grupo mais restrito, né, mais reduzido, aí você coloca aqueles que são clássicos, né? Cuba, Coreia do Norte, Vietnã. Aí tem, lembra que eu falei para vocês? Pode até colocar se quiser, mas a China, só que a China, vocês têm que, se colocar a China, lembrar que a China, ela economicamente hoje tem todas as características de um país capitalista, mas politicamente ela tem os moldes aí, né, de um país socialista. Mas enfim, colocou aí Cuba, Coreia do Norte e Vietnã como socialista, tá tranquilo. Oi, Isaac. Países? Não necessariamente. O Brasil mesmo passou por um momento, foi uma ditadura militar, com um sistema econômico baseado no capitalismo. Então, isso aí... Na maioria nos dias de hoje, o que a gente observa é que a maioria dos países socialistas, que adotam socialismo, os poucos, são marcados por ditaduras. Isso aí é fato. Mas não é uma regra. Tá? Então, aqui na América Latina mesmo. Na América Latina, o Brasil não foi o único país que foi marcado por ditadura. Argentina, Chile, entre outros. E foram países que se basearam no capitalismo. Bom? Sim. Cuba, Mongólia, Vietnã, Moçambique e Líbia são socialistas. Sim. E capitalistas são Brasil, Alemanha, França e Estados Unidos. Show, fechou. Lindo, lindo, lindo. Tem. Toma meu filhotinho aqui. Em socialista eu coloquei 3 exemplos e em capitalista 2. Tá bom. Tá bom, não tem problema não, tá ótimo. Alguma dúvida na 3? Meus queridos alunos? Não, né? Vamos para a questão 4, por favor. Por que existem tantas desigualdades sociais e econômicas no mundo? E aí, galera? Por causa das condições, guerras. Aí eu falei que a gente não sabe. Ó, tá certo que você colocou. Governos, não governos, mas assim, governos marcados por corrupção, as guerras. Aí você pode colocar aí, ó, a falta de investimento no setor educacional, a falta de investimento na saúde, problemas ambientais também, isso causa, hoje as pessoas esquecem, né, mas a degradação do meio ambiente também é fator aí que gera desigualdade social, enfim. Então, nós temos vários fatores aí que acabam gerando isso, né? A desigualdade de renda também, né? Ou seja, você tem pessoas que vivem com um salário X e outras com um salário muito, muito baixo, que não cria condições para que ela tenha uma vida com dignidade, né? Então, infelizmente, a gente tem isso aí espalhado pelo mundo todo. Muito obrigado, anjinho. Você é um anjo. Então, vamos lá. Beleza, galera? Então, eu vou falar aqui para quem quiser, anote aí, tá? Alguém quer? Sim. Vamos lá. Devido
a uma série de fatores, como devido a uma série de fatores, como por exemplo, devido a uma série de fatores, como por exemplo, falta de investimentos no setor educacional, falta de investimento no setor educacional, vírgula, falta de investimentos na saúde, vírgula, desigual distribuição de renda, desigual distribuição de renda, vírgula, degradação ambiental, aí pode botar um etc que resolve tudo, né? E ponto final. Degradação ambiental e etc. Pois não, meu filho, diga. Isso aí é uma consequência da desigualdade que existe nos países, né? Vamos lá, vou recitar como se recitasse um verso. Professor, poeta. Olha só, vou me inspirar na minha amiga ali para declamar esse poema. Turma maravilhosa, turma linda, turma... O que mais que eu posso falar? Vamos lá, o que eu falei? Educacional, saúde. Educacional, saúde. É desigual distribuição de renda. Isso, desigual distribuição de renda. Desigual distribuição de renda. Degradação ambiental. O que eu peço perguntei, eu esqueci. Ai, Cacildes. Beleza, meninos. Então, assim, como você tinha perguntado, meu filho, o racismo ele é uma consequência das desigualdades, tá? Então, todo país que é marcado, claro que, assim, a gente vê manifestações racistas aí em países onde você tem uma justiça social até significativa. Você vai para países europeus, onde a população tem um padrão de vida elevado e você tem manifestações. Só que é óbvio e evidente que você pega o Brasil, por exemplo, vamos colocar assim, né? Tem pessoas que discordam disso, então a gente tem que entender a discordância de cada um. Mas a gente observa o racismo no nosso país com as desigualdades sociais, porque as pessoas que mais sofrem no nosso país ainda com relação à baixa renda, as dificuldades que a gente vê no todo dia a dia, que toda a população passa, mas a população negra é que sofre mais com isso. Então, isso é uma demonstração. Tem gente que vai falar, não, isso não tem nada a ver, mas tem a ver sim. Porque se você tem hoje uma parcela da população negra sofrendo mais com os problemas do nosso país, isso se deve a questões históricas, que infelizmente ainda não foram resolvidas. Aí precisam ser resolvidas. Então, a gente tem isso aqui no Brasil. Só que tem muita gente que tapa os olhos, fala que não existe isso. Isso é conversa fiada, enfim, não é. Isso aí está mais do que evidente. Então, o racismo é uma consequência. Sim. Vamos lá, gente. Número 5. E aí? Fala, Léo. Desenvolvidos são aqueles que possuem IDH acima de 0,800 e subdesenvolvidos são aqueles que possuem IDH abaixo de 0,500. Show. A tua tá ótima. Claro que, assim, essa não é a única maneira de você estar fazendo isso. Fala, meu filho. Não, mas não tá mais isso, não. Pode ter certeza. Depois você confirma esse dado aí, duvido que seja esse. Deve estar acima, com certeza. Pode até já ter sido um dia, sim. Hoje, não. Tá? Porque pelo fato de o que você trouxe aí, tá certo. O Chile hoje é um exemplo aí, dentro da América do Sul, de país com uma situação social até interessante.
Tá? Então, com certeza, não deve estar nisso aí, não, cara. Com certeza. Depois você confirma os dados aí, depois a gente pode até confirmar. Tá? Tá certo, tá certo. Galera, olha só. Vamos lá, então. Alguém quer que eu fale o número 5? Vamos lá. País desenvolvido. Anote aí. País forte economicamente, país forte economicamente e com poucos problemas sociais. Isso é desenvolvido, tá? Vou repetir. País forte economicamente e com poucos problemas sociais. Vou repetir. País desenvolvido, país forte economicamente e com poucos problemas sociais. O subdesenvolvido podemos pôr ao contrário, tá? Situação ao contrário. No subdesenvolvido, nós temos o quê? Um país com economia fraca, subdesenvolvido. Países com economia fraca, ou economias fracas, né? Subdesenvolvidos. Países com economias fracas e muitos problemas sociais. Subdesenvolvido. Oi? Sim, sim. Então, repetindo, subdesenvolvidos, países com economias fracas e muitos problemas sociais. Fala, meu filho. Não entendi como é que é? O valor do PIB é dividido a população em forma de IDH, né? É uma média, mas não é regra, tá? Porque como eu já expliquei para vocês aqui, se a gente for pegar com base no PIB e no IDH do Brasil, aí você vai analisar, por exemplo, a renda per capita do brasileiro. Vai dar uma renda média aí acima de R$ 2.000. A gente sabe que isso não corresponde à realidade. A gente sabe que isso aí é por quê? Porque se você fosse pegar a riqueza que o Brasil produz e dividir pela população de uma forma igual, vamos dizer assim, você teria esse valor aí. Tá? Mas não é isso que acontece, a gente sabe disso. Então, o IDH e o PIB, eles são bons para que, quando você vai estudar a situação social e econômica de um país, você tenha ideia de como é esse país. Mas a gente não pode achar que, então, somente observando o PIB e o IDH, a gente consegue saber se esse país ele vai bem ou mal. Não, mas eles ajudam a compreender a realidade. Mas a gente não pode esquecer que esses indicadores eles dão uma média, tá, para a gente, não a real situação. Bom? Pois é. Mas qual é o mais certo? PIB ou IDH? Cara, o IDH é melhor, tá? Porque o IDH ele pega, além do PIB, outros fatores. Entendeu? O IDH vai analisar renda, questão educacional, tudo isso. O PIB é a riqueza, é a parte econômica. Por isso que o IDH seria um indicador mais preciso para você analisar a situação do país. Muitos desses países desenvolvidos são localizados na África. A África, infelizmente, não é só a África, tá? Mas é porque a África acaba se destacando por ser um continente que você não vai encontrar nenhum país desenvolvido. Tá? Você tem países na África que estão numa situação de desenvolvimento para os dias de hoje, África do Sul, enfim. Só que nos outros continentes você vai encontrar alguns. Aqui na América você tem 2 desenvolvidos, só também, né? Que é Estados Unidos e Canadá. Aí você vai para a Europa, boa parte deles é desenvolvido. Na Ásia você encontra Japão, Coreia do Sul. Na Oceania tem lá Austrália, Nova Zelândia. Só que a África é um grande continente e você não consegue encontrar um país desenvolvido ali, entendeu? Por isso que acaba essa questão do subdesenvolvimento acaba se destacando mais no continente. Mas, pô, se você for pegar aqui a América Latina, pô, você pega uma Bolívia, um Equador, Peru, são países que têm problemas muito sérios. Venezuela, Guiana, entendeu? Então, assim, a gente não pode achar que aqui as coisas são menos... são menos piores. Mas não, aqui tem problemas também. Na América Central, você vai ver a situação de Haiti, Nicarágua, pô, situação bem complicada. Bom, vamos para a questão 6. Qual é a importância de você analisar o IDH de um país? Tá, fala, meu filho. Ela está pretendendo construir uma cidade
Hum. Cara, a China está investindo no continente africano. Eu acho que eu ia falar para vocês isso aqui, se não foi com vocês, foi com então. Por quê? Porque ela está vendo o potencial que o continente está oferecendo. Ela não está. O que acontece lá no continente africano? Na África você tem o problema do investimento é que você tem muitos problemas. Então, o empresário, quando vai chegar num país, ele não quer resolver problemas, ele quer ter vantagens. Então, ele quer chegar num país onde o país ofereça vantagem para ele. Só que a China não está muito preocupada com isso, não. Como está sobrando dinheiro, vou chegar lá, vou investir, mas é aquele negócio. O país, quando recebe investimento, ele faz concessões. Então, os países africanos, essa história do Egito eu não sabia, mas provavelmente o Egito vai receber esse investimento, vai ser positivo para o Egito, mas o Egito deve estar, assim, oferecendo coisas muito positivas para o governo chinês, assim como outros países africanos também. Porque, como eu falei, em questões econômicas, ninguém faz nada porque é bonzinho ou porque quer fazer caridade. Ele vai ser um país fantoche. Exatamente. O país, ele fica muito... Todo país precisa de investimento externo, não é isso. Tá? Mas um país ele não pode ser muito dependente do capital externo, porque qualquer crise que aconteça nesse país, que investe muito no outro, esse país, a primeira coisa que ele vai fazer para resolver os problemas dele é não investir mais naquele local. E se ele não investe em um país que é muito dependente dele, esse país vai ter sérios problemas, vai ter muitos problemas. Então, só que assim, nos dias de hoje, para alguns países que são pobres, subdesenvolvidos, não existe outra saída a não ser o quê? O investimento que vem de fora. Porque os governos não têm condições de estar fazendo a economia se movimentar. Então, aí, para receber esse investimento, eu isento vocês de imposto. Aí lá, mas tá bom, será? Porque assim, o pagamento de impostos é fundamental, ainda mais uma empresa que está chegando em um determinado país. Só que aí, você vai deixar de pagar imposto aí por 20, 30 anos. Ou então, eu ofereço esse terreno aqui de graça. Ou então, a minha legislação ambiental, você pode poluir aqui no meu país, que eu permito isso. Você está entendendo? Então, são vantagens que, para o cara que tem uma indústria, uma empresa que for, são muito atraentes. Se ele tentasse fazer isso no país europeu, até aqui no país americano, ele não ia conseguir. E lá na África ele consegue, porque há necessidade de investimento. E os países que precisam receber esse investimento acabam fazendo essas concessões. Deve ser o caso do Egito aí também. Às vezes a China sabe de uma coisa que beneficia ele. Claro, O pessoal dele não sabe. claro, Tá roubando. Não é nem a questão de roubar, mas como eu falei para vocês, de repente, isso aí que você falou tem fundamento. Vai que eles fizeram uma pesquisa em algum setor e descobriram que esse determinado país é muito rico em uma matéria-prima que é muito importante para a indústria. Justamente. E aí os caras, não, vamos investir ali, para a gente vai ser vantajoso, entendeu? Então essas coisas funcionam assim. E como a China hoje é muito avançada tecnologicamente, é claro que ela deve fazer sondagens por aí, enfim, em busca de recursos naturais, que no território dela ainda existem muitos recursos naturais. Só que a China está fazendo aquilo que os Estados Unidos já faz há muito tempo. Os Estados Unidos é um país que é muito rico em recursos naturais também, em alguns deles. Só que aí o que os Estados Unidos faz? Olha, o recreio não começou ainda não, tá? Diga-se de passagem. Os Estados Unidos, ele vai em outros países, extrai os recursos naturais desse país e os deles estão na reserva. A petróleo é um exemplo. Os Estados Unidos têm grandes reservas de petróleo, só que ele vai buscar em outros territórios, porque o petróleo é um exemplo de matéria-prima que é muito importante para a indústria hoje e ainda vai ser por muito tempo, e ela acaba. Quando começar a esgotar em outros territórios, o país vai ter no território dele, e aí é a lei da oferta e da procura. Quem precisa vai buscar onde tem. Só que aí, como vai ser mais escasso, eu vou botar o preço que eu quiser nesse negócio aí. Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, ficar sem. E a China está indo pelo mesmo caminho. Ela está errada? Não. O país que pode fazer isso, pode e deve fazer, na minha opinião. Agora, é óbvio, evidente. Aquele que recebe um investimento num país como esse e deixa o país fazer o que quer, aí cada um assume a sua responsabilidade. Repete a questão 6 aí, filho, por favor. Aí, então, olha, se
analisar o IDH do país. Vamos lá então, gente. Porque assim, Fala. para saber a classificação dos países por desenvolvido e desenvolvimento, esse desenvolvido. Justamente, pode ser isso, para você saber o nível de desenvolvimento social e econômico de um país. Tá? Então, a análise do IDH é fundamental para que você consiga observar isso. Alguém quer falar 6? Então, anotem aí. Quer dizer, alguém quer? Hein, Maria Celular? Olha, nossa filha, calma. Esse negócio de tirar foto do bagulho, o pessoal olha assim. Pô, fica esquisito se falar essas coisas. Já falei com você. Anotem aí, gente. Resposta 6, hein? A análise... papai. A análise do IDH é fundamental. Pode deixar. A análise do IDH é fundamental para o entendimento das condições econômicas, e sociais de um país. Repete depois de entendimento, por favor. Fundamental para o entendimento das condições não é aqui, né? Obrigado. Das condições sociais e econômicas de um país. Ponto final. Beleza, Lívia? Foi? Foi, obrigada. Vamos lá, galera. Questão 7. Foi aí, minha filha? Você que está corrigindo também? Que eu acho que é uma das poucas também que está corrigindo. Eu sabia que você ia falar. Olha só, rapaz, olha, mas você, a gente não pode falar nada, cara. Na mesma hora lá, quicou nada pra gente também. Ah, eu sei que você tá, sabia. Eu sabia. Explique o que é um país. E aí, galera? Fala, Léo. É um país que está entre o IDH de 0,500 até 0,500. Em desenvolvimento, você tá falando? Pode ser. Mas dava para ficar assim. Não tá ruim, não. Pode deixar. Mas pode ser diferente isso daí. Faz desenvolvimento. Se eu pedisse para você assim, independente disso que você colocou, tá certo. Mas, Leonardo, me cita uma outra característica aí de um país em desenvolvimento. O que difere um país em desenvolvimento do país desenvolvido? Forte economicamente. Não vou dizer poucos. E ele também. Não, mas aí você colocou o desenvolvido. Em desenvolvimento. Desenvolvimento, ele está no meio do caminho. Tá? Mas aí, gente, por dedução, vocês conseguem chegar a uma resposta. Se o desenvolvido ele tem uma situação econômica satisfatória e poucos problemas sociais, e o subdesenvolvido tem problemas sociais e econômicos sérios, o em desenvolvimento ele está no meio do caminho, tá? Então é o famoso meio termo. Ele não está nem muito lá nem muito cá. Mas como assim, professor? Como que eu posso explicar isso? Eu falei para vocês. País em desenvolvimento ele tem uma economia que não é uma economia muito forte, mas é uma economia razoável. Porém, ele tem problemas sociais ainda bastante significativos, o que dificultam o seu desenvolvimento pleno. É um país muito desigual, que é o caso do Brasil. O Brasil, eu não posso dizer que o Brasil é um país fraco economicamente. Não posso. O Brasil é um país forte economicamente. Mas o problema todo o nosso país tem um problema crônico de fazer com que essa riqueza consiga ser distribuída de uma maneira mais justa, que a riqueza produzida consiga gerar uma qualidade de vida, uma boa qualidade de vida, mas que atinja a população como um todo. Esse é o nosso desafio que até hoje a gente bate aí e não consegue resolver. Então, a gente tem um país onde um número pequeno de pessoas tem um padrão de vida muito elevado e a maior parte da população está muito longe desse padrão de vida elevado. Mas não precisava ser um padrão de vida muito elevado, mas um padrão de vida que proporcionasse que as pessoas tivessem acesso àquilo que é fundamental para que elas tenham dignidade, que é o que eu sempre falo aqui, a gente repete, mas é o que falta, que é educação, saúde, saneamento básico, alimentação,
São coisas, professor, mas isso é o básico, mas falta o básico. Exatamente. Se você tem o básico, se você consegue fazer o básico, mas o básico de qualidade, chegar à maior parte da população, você começa a atingir patamares bem elevados. E aí você consegue chegar ao desenvolvimento. Então, o país em desenvolvimento, ele, se eu fosse colocar uma caracterização simples, você falou está errado, você se baseou na questão do IDH. Não está errado, tá? Mas eu poderia colocar, é um país com economias medianas ou economias, não vou dizer forte, mas uma boa economia, uma boa situação econômica, porém com muitos problemas sociais. Então, repetindo aí, país em desenvolvimento, país com uma economia boa, né? Uma boa economia, porém com muitos problemas sociais. Pois não. Duas perguntas. Diga. Financeiro. Hum. O canal é muito legal, esse financeiro. E o que acontecia? O Brasil já saiu do Estradas, quando estava os investimentos do Ministério da Ciência e Investigação. Essa é a nome da ciência. Não é tecnologia, não? Tecnologia, isso. Desculpa, eu confundo com investigação. Esse tecnologia. E em 2015, o Ministério eles ficam nessa área. Em 2020, esse valor caiu para o patamar de 5 bilhões, principalmente na área de educação. Isso é uma causa de isso pode ser um dos problemas do país? Eu não tenha dúvida, filho. Porque, assim, se você tem um país que não leva a sério o investimento em ciência e tecnologia, cara, pô, as coisas não vão caminhar, entendeu? Então, era para ser o contrário. Se você tem um investimento X, você tem que tentar fazer esse investimento 2X, 3X, não é recuar. Por mais que você tenha, porque a desculpa que se dá, por causa de problemas econômicos. Então, por causa de problemas econômicos, nós vamos deixar de investir nesse setor. Cara, mas você pode ver qualquer país aí que passa por dificuldades econômicas, tem problemas. Mas tem dois setores que você não pode deixar de investir aquilo que você estava investindo antes, a não ser que realmente você esteja numa situação muito extrema, que é a saúde e a parte educacional que envolve ciência e tecnologia, pesquisa, entendeu? Então, quando você não investe nesses setores, você vai ter problemas severos, como a gente observa aí. Então, com certeza, claro que assim, eu não vou dizer para você que o problema é de agora. O problema não é de agora. Tá? Esse problema, mas em 2015, 2014, investia esse tanto. Mas historicamente, você tem problemas, você não investe como deveria, o investimento ele não é feito aonde se deve. E, infelizmente, também, a gente tem problemas aí com relação a roubo, né, cara? A corrupção. Exato. Então, você tem todo o conjunto da obra que acaba atrapalhando. Sim. Oi, Laura. Evoluído? Olha, não assim, evoluindo na economia, na distribuição, porque aí quando você fala de distribuição, isso aí talvez faça uma confusão com distribuição de renda, entendeu? Que é um problema que nós... O país em desenvolvimento, ele, a princípio, ele está investindo sim mais na teoria, isso não é na prática. Estou até pegando o que o Isaac falou aí. Na teoria, se é um país que está se desenvolvendo, ele está investindo mais na educação e na saúde. Tá? Mas isso é teoria. Na prática, não é assim que as coisas acontecem. Porque quando você pega assim, um país, se esse país está crescendo economicamente, é porque ele está fazendo bem o dever de casa dele lá em saúde, educação, coisa e tal. Mas não é assim. Foi o que a gente está falando aqui. Você tem o Brasil, ele está nessa questão de desenvolvimento há muito tempo. Até cheguei a falar para vocês aqui que, para muitos especialistas, em alguns momentos, o Brasil ele assume mais características de um país subdesenvolvido do que em desenvolvimento, devido aos problemas aí, independente de pandemia, tá? A
pandemia piorou a situação para todo mundo, inclusive para quem é mais pobre. Mas isso aí já é coisa que vem há muito tempo. Há muito tempo. Eu não vou dizer para você, cara, que nos últimos 20 anos nós tivemos avanços aí, porque a coisa era muito pior. Tá? Era muito pior. A gente tem aí hoje muita coisa que foi feita, mas não é o suficiente, cara. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Ainda precisa ser feito muito mais. Para terminar, déficit é quando você gasta mais do que tudo. Claro. Superávit é o contrário. Exatamente. Então, mais uma pergunta. Déficit em coisas essenciais como ciência, tecnologia, saúde pública, educação, tudo. Esse déficit em esses ministérios poderiam causar Desde que haja investimento em cima novamente. Se você não fizer investimento, o déficit vai continuar. O que faz com que você tenha um superávit é o investimento os resultados que vão aparecer depois. Se isso não for feito, o setor vai continuar deficitário. Não adianta. Tudo é questão de investimento. Entendeu? E saber assim, e investir de verdade. Não é falar que está fazendo, coisa e tal. Enfim, cara, se gasta dinheiro. Mas se gasta dinheiro errado. Ou você vê aí, compra-se livros. Dá um exemplo de como se gasta dinheiro em educação nesse país, se gasta errado. Você vai comprar livro. Livro pra caramba. Livro didático. Esses livros não são usados. Esses livros são jogados fora. Eles não chegam aos alunos, perdem a validade, aí troca o livro. Cara, mas você gastou dinheiro com aquilo que você não usou. E aí? Como é que você explica um negócio desse, cara? E isso não é um fato isolado. Você observa isso em vários estados aqui no Brasil. Você compra material escolar que é jogado fora. Você compra uniforme que é jogado fora. Não chega ao aluno. E isso não aconteceu uma, não aconteceu duas, ainda acontece. Você hoje, se bobear, se for em algumas prefeituras aí, tem material que deveria ter sido entregue para o aluno e não é entregue. E no final, você faz o quê? Você joga fora. É assim, cara. É assim. Então, você vê. Mas tá aqui. Nós gastamos dinheiro com compra disso, daquilo, outro. Tá, mas e aí o resultado? O resultado não vem porque a coisa não é feita como deveria. Exato. Exatamente. Para aparecer bonito na foto. Não. Compra. Aí tá. Aí tem um dia lá, faz a distribuição para meia dúzia de alunos. Aí faz até festa, tira foto, aparece na televisão. Só que é aquilo ali e não funciona. Não funciona como deveria. Não é? Então, cadê o legado que eu falei aqui? Acho que foi com vocês aqui. O legado. Qual foi o legado? O legado é a herança. Cadê a herança? Não tem. Vamos lá, gente. Alguém tinha falado alguma coisa aqui? Desculpa, eu não ouvi. Estou chegando lá. Ninguém vai falar, não? Vamos lá, mas fala para mim, enunciado. Defina movimento separatista. Fácil, vamos lá então. O que é? Movimentos separatistas são aqueles movimentos onde você tem grupos étnicos, nações, né, que tentam gerar autonomia de uma parte do território, tentam a independência de um território, ou seja, são grupos que vivem em determinados países e têm assim, características étnicas, culturais muito fortes, marcantes, e vivem em um determinado local. E devido a essas características, eles tentam a formação de um território. Lembra que quando a gente estava estudando isso, eu falei para vocês, pode existir um território sem nação, mas uma nação ela existe sem território. Tem essa questão. Você pode formar um território, tá? O território não tem ninguém ali dentro. Você tem várias nações, você pode colocar vários grupos dentro de um território. Você tem uma mistura. Agora, você tem nações aí que não precisam de território para existir. Elas existem, mas não tem um país assim para dizer, esse país é o país dos palestinos, por exemplo, que é uma coisa que não existe ainda. Os curdos têm país? Não tem. Então, tem lá o Kurdistão, mas não é país. É uma região onde essa galera vive lá. Entendeu? Então, eles tentam a formação de um país. Mas isso ainda não aconteceu. Tem as questões que ocorrem lá na Europa, no País Basco, tem outro também, estou tentando lembrar aqui, não me veio à cabeça agora, que vocês deveriam lembrar também que vocês não estudam. Enfim, movimentos separatistas
na Europa. Na Irlanda, exatamente, na Irlanda do Norte, enfim, tem muita coisa que ocorre em mais. O movimento separatista é isso. Você tem uma nação que tenta a autonomia de um território, simples assim. Você pode até colocar isso. Anota aí. Movimentos onde nações, essa é a 8, hein? Movimentos onde nações tentam. Movimento onde nações tentam. Jesus amado. Tentam criar a autonomia de determinados territórios. Autonomia e independência, tá? A autonomia ou independência. Pode ser. De determinados territórios. Diga. Só dando um exemplo aqui na América Central, Costa Rica está no inverno, querem se separar dos Estados Unidos. Não é Costa Rica, não. Não é Costa Rica? Você é Costa Rica? Não. Isso. Porto Rico. Ah, Porto Rico, desculpa. Porto Rico. E uma pergunta, eu estava Opa, vou cuidar esse negócio que você vê coisa engraçada numa hora dessa sexta-feira. Vamos lá. Eu vou nem te perguntar o quê. Vai, diga para mim. Não, professor, é coisa brasileira. Professor, por mais que não seja um movimento importante, é chamado Nação Fluminense, Independência do Rio de Janeiro. É sério? Sabia não? Mas o professor, quem diz que isso acontece do nada? Rio de Janeiro declara a independência e terá de ser um país, cara? uma república. Professor, se o Rio de Janeiro tivesse uma república, o Brasil ia potência, não é? Porque no Rio de Janeiro se concentra o Banco Central do Brasil, onde é tudo. O Rio de Janeiro é um dos países mais ricos do Brasil. Estado, desculpa, é um dos estados mais ricos. Deixa, isso acontece. Continua, Isa. Continua. Isso poderia fazer uma falência no território brasileiro. Não necessariamente, porque você troca a sede de um banco central a hora que você quiser. Você quer ficar independente? Tá bom, então o Banco Central passa a ser em outro lugar. Entende? Não tem nada a ver, não. O que acontece, filho? O Brasil já teve aí movimentos tal. Eu acho que o maior da nossa história, né, movimento que teve até guerra aí, né? Você deve ter estudado isso. Sim, vocês não lembram? Vocês nunca estudaram história? Qual foi o estado aí que tentou... acho que São Paulo também. Não sei se foi enfim, não estou muito certo, não. Agora, o Rio Grande do Sul, vocês já estudaram uma guerra que teve... Não é possível. Nunca estudaram a tal da Farroupilha, Guerra dos Farrapos? Nunca isso? Jesus amado. Então, assim, o Rio Grande do Sul tentou. Que ano passado? O Rio Grande do Sul tentou se tornar independente do território brasileiro. A guerra do Império, né? Na época era Império. Acho que foi quase 10 anos que isso, um país independente. Quase isso, cara. Durou bastante. Foi uma das guerras de movimentos separatistas mais longos aí da nossa história. Só que não conseguiu. Então, assim, nós temos exemplos na história aí de tentativas de independência de determinados territórios. Mas, para isso, você precisa ter uma série de fatores. A união de toda a população que vive ali. É claro que nem todo mundo que vivia na época no Rio Grande do Sul queria independência, é uma boa parte da população. Então, assim, tem uma série de fatores. Então, tem que ser viável para os dois lados. Para quem quer e para quem, de repente, vai perder aquele território. Entendeu? E como normalmente não se entra num acordo em relação a isso, aí acaba tendo problema. Agora, criação de Estado, novos Estados, aí é outra coisa. Se bem que é outra coisa, mas também não é tão fácil assim. Mas aqui no Brasil, nós temos o último Estado que foi criado aí nos anos 80. Qual foi? Não. Estado de Israel. Miguel tinha falado aqui. Estado de Israel. Não, meu filho, não é isso não. Estado brasileiro. Ah, tá, calma aí. Tocantins. Tocantins, galera. Ó, Tocantins. Pô, tô doidão. É o Tocantins, galera. Então, assim... Sabia? Parabéns, pô. Que bom. Então, assim, a criação de um Estado é algo que também não é fácil,
mas é uma situação mais fácil de ser feita. Tá? Oi, fala. Pode dividir, tipo assim, a China. Aí vai lá, aí fala, por exemplo, do Brasil, por exemplo. Ah, eu quero comprar determinado estado seu. Aí pode comprar? Se o país quiser vender, claro. Não Foi igual o Acre. Ou pode ser tomado também. Não tem uma galera aí louca há muito tempo, não pode não. E eu neguei, né? Desculpa. Filho, tenta de novo ver que eu vou permitir. Apertei aqui. Ah, tá. Ah, deixa eu falar. Ele vai tentar de novo, ele vai tentar de novo. Eu vou oferecer tantos bilhões de reais para eu conseguir o Rio de Janeiro Sul. Olha, desculpa que eu neguei aí, o senhor estava tentando entrar, tá? Perdão. Desculpa. Ah, entrou agora, Lucas? Aí valeu, professor. Desculpa, meu filho. Então, assim, claro que pode. Se você, ó, o Brasil não comprou aí o Acre acho que era Bolívia, né? Eu lembro. Do Peru. Foi esse? Não, foi comprado. Foi a história, mas parece que o Brasil fez um acordo também na construção de uma ferrovia que ligaria o território boliviano ao nosso território para a Bolívia poder escoar as suas mercadorias. Parece que a Bolívia não tem saída, né, para o mar. Então, foi um acordo que foi feito, enfim. Mas por quê? Porque naquela região ali do Acre, você tinha uma população predominantemente de brasileiros vivendo ali e o Acre foi anexado ao território brasileiro, comprado. Na época em que... vocês dois aí, por favor. Na época que você tinha uma atividade econômica que estava rendendo muita grana para o Brasil aí. Que atividade econômica seria essa? Início do século XX. O Brasil dominava. Depois o Brasil deu mole, o pessoal pegou isso da gente aí. Tá? Mas o Brasil dominava esse setor. Quem queria tinha que buscar aqui. Que ouro? Ouro tem no Brasil, no mundo inteiro. Não. Região Norte. Olha, vocês têm que estudar mais história. Saber história é muito importante. Tá? Peixe. Que peixe, rapaz. Pô. Chega, para. É comida, sabe? Látex, que é a matéria-prima para a produção de borracha. Então, assim, hoje você tem a borracha sintética, você recicla, coisa e tal. Mas as seringueiras eram árvores nativas aqui da região norte brasileira. E o Brasil, no finalzinho do século XIX, início do século XX, quando a gente estava tendo assim, a industrialização se expandindo pelo mundo, a borracha era fundamental, o setor industrial, quem quisesse não comprar aqui. Só que aí a seringueira é uma árvore. Os europeus, malandramente, vieram aqui, pegaram as mudinhas, levaram lá para a Ásia, estou tentando lembrar o país aqui, um país asiático que tinha um clima muito parecido com o da região norte ali, né? Plantaram as seringueiras. Só que aqui, sossega, as seringueiras elas viviam espalhadas, eram árvores nativas. Lá o que eles fizeram? Eles plantaram as seringueiras no sistema de cultivo mesmo, centenas e centenas de mudas. Com o tempo, as seringueiras europeias cultivadas na Ásia se tornaram muito mais produtivas do que as nossas aqui. E se você tem uma produção maior, o que acontece com o valor da mercadoria? Cai. Então, quem precisava ia buscar dos europeus porque eles tinham material com a qualidade que era igual e com um preço muito menor. E o Brasil se lascou todo nessa história toda aí. Mas, nesse meio tempo aí, o Brasil anexou o Acre ao seu território. Claro que o fator não foi só esse, mas essa questão de você ter muitos brasileiros ali e essa atividade, uma atividade econômica muito importante para a época, foi um dos fatores que estimulou a compra do território acreano. Beleza? Claro, com certeza. Tem alguns produtos de borracha que só são, assim, melhor que sejam feitos com látex natural, né? Mas, assim, tem outros que você pode usar hoje e outras formas de você ter borracha. Hein? Tem mais o quê? O quê? O quê? Mais o quê? Essa é a 8, eu vou chegar na 9. Não, estou aqui...
Isso, meu anjo. Vamos para 9, então? Eu pensei que você dá um estado de presidente. Uhum. Não, eu pensei, qual foi o lugar dele? Tocantins. Não, eu pensei que essa, porque a dele foi lá, porque eu sei que um estado nosso foi comprado, então não vai lá no negócio. Não, sei lá. Eu pensei que ele foi criado. Não. Fala, rapidinho, Zé. Quando o país tem uma alta demanda e esse valor vai subir, eles quando percebem que está acontecendo isso, outros países estão comprando de outras nações e não deles. Eles vão e eles mesmos valorizam a moeda deles. Artificialmente. Funciona. Para você dar uma equilibrada na questão da economia. Sim, funciona. Sim. 9, por favor. Vamos lá, então. Não, movimento separatista de ordem global. Pode colocar aí. Ó. Exemplos de movimentos separatistas. Coloquem aí. Criação do Estado palestino. Qual foi o que eu tinha falado dele? Não lembro. Juro pra você. A misericórdia. Estado palestino. Porto Rico, isso. Criação do Estado palestino, vírgula. Criação do País Basco. País Basco, isso. Basco. Independência da Ai, caramba. Basco. Independência da Catalunha. Isso daí é antigo. Etc. O que eu falei não serve, não? Rapaz, isso aí não é nada oficial, não, sabe por quê? Catalunha. Mas Não, eles fizeram plebiscito, mas a maioria da população quis ficar ainda sobre o domínio dos Estados Unidos. Então, é espanhol, tá? Eu já vi escrito, sabe como é que é? Não sei como é que esse negócio é muito bom de falar. Tem um Nzinho e tem uma cobrinha em cima. É Catalunha, mas pode botar com NH também. Botou o quê? Não é? É Catalunha. Isso. Isso aí. Olha só que menina revoltada. Vai. Deixa eu fazer o seguinte, Isaac. Segura aí. Vamos ver a 10 minutos que eu volto. Só para fechar mesmo. Vamos lá, 10. Rapidão. Vamos lá, gente. Essa aí é rapidinho. É uma questão pessoal, tá? Não, aí é a opinião de vocês. Eu acho que a gente tem, claro, que cada um tem que ser a sua opinião, mas por que as culturas devem ser valorizadas e respeitadas? As mais diferentes culturas. Olha, eu peço sempre a Deus para quando eu entregar uma prova discursiva para vocês e para a senhorita, que não venha a palavra bagulho, tá? Porque esse negócio de bagulho é complicado, mas o pensamento é esse. O pensamento é esse. Olha só, gente. Olha só. Pode, Leonardo, por favor. Mas é um ponto muito importante. Ela pode ser definida como conceituação que representa o conjunto de tradições crianças. Sim, isso aí com relação. Não, peraí. Mas isso aí, tá. Mas de uma forma geral, gente, pare e pensa. Vamos pensar um pouquinho aqui. Se você tem respeito e conhecimento das diferentes culturas, você primeiro que você valoriza, tá? E você evita que ocorram muitos conflitos aí, principalmente conflitos étnicos, porque existe hoje, por incrível que pareça, muitos grupos que não aceitam determinadas culturas porque ainda acham que determinadas culturas são culturas inferiores. Tem países que não gostam da presença de estrangeiros em seus territórios, em grande quantidade,
que eles acham que isso pode causar uma influência negativa na cultura que existe lá. Sim, sim, isso é muito comum em países europeus, isso é muito comum em alguns países do continente americano, o Canadá é um exemplo. Se bem que o Canadá, mas no Canadá, isso, de certa forma, em algumas áreas, assim como acontece nos Estados Unidos também. Então, quando você conhece, quando você respeita, você evita uma série de situações, de conflitos que ocorrem hoje. E você só vai respeitar se você conhecer. Tá? Se você chegar e pegar assim, a gente só tem que. Só nos interessa a nossa cultura. A cultura dos outros não interessa. Está errado isso. Você tem que conhecer diferentes culturas, saber. E, assim, valorizar, porque cada uma tem a sua particularidade, cada uma é muito importante. Aqui no Brasil, a gente tem um país muito rico culturalmente, na minha opinião, e o nosso país foi formado por nações que vieram de diferentes partes aí do mundo. Então, a gente tem uma influência europeia, uma influência muito forte, africana, em algumas áreas asiáticas também. Tem a influência indígena, que não é tão valorizada, não é tão presente, porque isso aí é uma característica do nosso país, de empurrar a cultura indígena lá para baixo, como aconteceu durante muito tempo com a cultura negra, mas agora ela está ganhando mais força, entendeu? Então, é assim. Então, e está ganhando força por quê? Porque está começando a conhecer, está vendo o valor, a importância que tem. Tá feliz aí, Laura? Fala, meu anjo, fala. Exato, mas a questão toda, Laura, é que, assim, é o que eu estava tentando falar para o Isaac aqui, para vocês também. Tem muita gente que despreza a cultura do outro, a cultura diferente, desvaloriza a cultura. Então, desvaloriza a cultura. Então, isso aí é algo que tem que acabar, né? Ok? Então, na 10, galera, se vocês quiserem anotar, podem anotar o seguinte na 10 aí eu já vou tirar a sua dúvida aí. O conhecimento, isso é a 10, hein, galera? O conhecimento e a valorização, questão 10, hein? O conhecimento e a valorização de diferentes culturas, o conhecimento e a valorização de diferentes culturas ajuda no desenvolvimento dos países e ajuda no desenvolvimento dos países e ajuda no desenvolvimento dos países e evita futuros conflitos étnicos. Isso. Ajuda no desenvolvimento dos países e evita futuros conflitos étnicos. Ponto final. Fala o que você vai falar, Isaac. Agora a Irlanda, ela é um grande país, mas ela é um território. Mas por ser um território que não consegue se manter, aqui eles botaram, ela pertence a como se fosse um território da Dinamarca. Né? Como se fosse, não. É um território dinamarquês. É um território dinamarquês. Pertence a Dinamarca. Assim como o Alasca. Pertence a Dinamarca. Exato. Mas como você já eu não sei que você deve estar errado mas considera a Grã-Bretanha como um país. Não é país. Não é país. É um território. Tá? Porque é muito, assim, é um território grande, relativamente grande. Não é isso tudo aí, tá? Porque isso aí é uma projeção de mercado, e a projeção de mercado, a gente já estudou isso, ela não dá uma dimensão real, não corresponde o território não é mostrado como realmente ele é, tá? Mas pertence à Dinamarca, o território dinamarquês.
É como se fosse um estado dinamarquês. Bom? Não, Alasca. É outra coisa, do outro lado ali. Olha só, meninas e meninas, é claro que eu não ia deixar vocês sem, porque eu amo vocês. Ô, professor, Oi, deixa eu pensar agora. diga. Como que foi o DVD? Porque eu achei que era Sim, Mas não, como não é? tipo assim, eu faço que ele é de Ah, não briguem. eu tenho uma parte da minha família que tem ainda aqui no Rio, mas o DVD não é. Ah, tá, já entendi. Você estava pensando que agora que eu entendi, desculpa, Laura, cada estado tivesse, não. As cidades mudam, acho que em Friburgo é 24, não é? Então, não, tem cidade do interior aí que muda, sim. Muda, ó, São Paulo acho que é 011, 012. Por isso que não funciona, porque eu achei que era muito errado. Não, tem diferença, tem diferença. É pra cidade, né? Dependendo do estado, você tem, pô, tem estados aí que tem 3, 4 diferentes. É porque a empresa de telefonia quis, deve ser uma organização para elas aí para facilitar, né? Não é? Se fosse um seria melhor, né, para todo mundo, mas não, mas aí o que acontece? Quando você vai fazer uma ligação internacional, o camarada vai usar o internacional, mas ele vai ter que usar o local também. Ele vai ter que usar os dois. Entendeu? Exatamente, é uma loucura, tá? Mas vai ter que fazer. É aqui do Rio, alguma cidade do interior. Macaé, Campos, é do norte. Eu acho que é por região, tá? Então, assim, região serrana é um, norte fluminense é um, região metropolitana, que é onde a gente vive, é outro. Pois é. Mas aqui eu acho que aqui todos eles ficam na casa dos 20 aí. Não tem nenhum aqui que seja 30. É 21, 22, 24, nem sei se tem 23 aqui. Bom, vamos lá, galera. Atendendo a pedidos, que vocês pediram muito, tá? Vamos lá. Vamos lá. Faz uma brincadeira com a gente. Pô, vamos pular corda. Vamos pular corda. Não, sim. Vamos lá. Ih, não, botei errado. Peraí. Não é isso não. Peraí. Isso aqui já é revisão. Tá quieto aí, pô. Isso aqui já é revisão. E daí? Você vai aprovar, professor? Vai. Ué? Vai. Cacete. Aí, tá vendo? Vocês ficam falando, eu faço cagada aqui. Tá vendo? Tá quieto aí, pô. Ô, garota. Professor, quem é aquela? Gente, professor esqueceu o nome. Infelizmente que tem as siglas de nome que acontecem no Brasil. O INSS. Não. Isso é do Michel. Não, é JHC, JHC. E o que vocês estão falando? JHC, eu esqueci a sigla agora, JHC. FHC. Fernando Henrique Cardoso. Olha só, é por isso que eu fico doido aqui, vocês me deixam louco. O cara trouxe Fernando Henrique lá de sei de onde, olha só. E foi. Ih, minha filha, eu não quero perguntar. É claro que não. Eu não sou nada, enfim, não sou nada. Lula livre, olha só. Fala não, presta atenção. Gente, honestamente. Olha só, honestamente, como eu falei para vocês, eu não vou dizer que teve um melhor ou pior, mas a gente teve períodos aí. Pergunta para o responsável de vocês. É o tamanho. Quem foi o melhor? Eu sei, olha, mas que palavra feia. Você sabe o que é isso? Tem que respeitar a opinião dos outros. Não. Olha só, o Maria Clara.
Maria Clara, olha só, presta atenção, eu sei. Tá? E assim, você está certo. Sabe só o que acontece que eu observei, e a gente tem que ter cuidado com isso? A gente tem visto muito isso. Vocês são mais novos, vocês são mais radicais, vocês querem botar fogo em tudo. É só que assim, a gente tem que tomar cuidado que nos últimos anos a gente tem observado isso. Por incrível que pareça, por mais que haja, a gente sabe que tem que haver o respeito sobre as opiniões, isso não tem acontecido. Então, assim, eu evito, tem gente que discorda, mas isso sou eu, professor Wexler, tá? Eu evito de dar determinadas opiniões, porque as opiniões são diferentes. Mas olha só, todos, se for, vamos lá, não é uma... Vamos lá então, se eu fosse falar para vocês assim, todos tiveram a sua parcela de contribuição e todos tiveram a sua parcela de problemas. E se eu for realmente observar, enquanto professor, todos tiveram uma parcela de problemas, na minha opinião, que pesaram muito mais do que as coisas positivas. Mas todos tiveram a sua parcela positiva. Vamos lá. Eu vi coisas positivas. Não, olha só, eu vi coisas positivas. Eu vi coisas positivas no governo Fernando Henrique. Eu vi coisas positivas no governo do Lula. Coisas positivas no governo da Dilma. Coisas positivas, eu não vou falar mais nada. Então, assim, aí, o que acontece? A gente vê, mas também, a gente não pode deixar de falar que teve muita coisa ruim em todos esses que eu falei aqui. Infelizmente. Mas olha só, galera, mas uma coisa que eu vou... É por isso que não há respeito à opinião, porque as pessoas não aprenderam, vocês, são uma geração, vocês... Não, mas é sério, vocês têm muita vontade, mas uma coisa, aprende com o professor que tem um pouquinho mais de experiência que vocês. Aprendam a ouvir. Se vocês aprenderem a ouvir as pessoas, vocês vão resolver metade dos problemas de vocês. Vai por mim, tá? Mas olha só, voltando aqui à questão toda, antes que vocês comecem a fazer revolta, tacar fogo na sala e falar fora não sei quem, fora professor, olha só, preste atenção, imprimir o escambau. Isso aqui não está na prova, tá? Mas, gente, calma, não está na prova, mas é um assunto que, na minha opinião, é muito importante, aí, tá vendo? Aí depois, a gente sempre tem que saber a hora de parar, né? É muito importante que vocês tenham isso, que é um assunto que, não tá, na minha opinião, não está sendo muito bem contemplado esse bimestre. E faz falta para vocês. E como a gente está falando de questões econômicas, questões sociais, esse assunto aqui, ele tem que estar sendo discutido, que é essa questão do desenvolvimento sustentável. E hoje, quando você fala em crescimento econômico, foca-se muito na economia, esquecendo disso. Isso aqui é algo hoje que é fundamental para qualquer país. Fala, Laura, desculpa. Sim. Olha só. Essa menina... Olha a situação que você me coloca, menina. A gente tem que respeitar o Não, só que direito com a mão. Eu vi que ela tem muitos pontos positivos, assim, ajuda no próximo. E eu acho, não, sinceramente, vou dar uma opinião. Eu, no meio que eu conheço muita gente alcoólatra e também conheço gente que faz o uso, tá? Mas só o uso, tá? E, sinceramente, pra mim, as piores são as alcoólatras, que é uma droga que é... Desde que eu tô coisa. Não, como é que fala? Como é a vida das pessoas aqui? Como é que fala? Vício. Não! Vício. O álcool É uma droga legalizada. legalizado, entendeu? E eu não acho que uma droga abre portas para outras drogas, entendeu? Porque pra mim o álcool Peraí, gente. Peraí. Olha só, outro caso, entendeu? eu tô... Ô, Laura, eu tô entendendo o que você está falando aí. E para quem está em casa, pais, mães, eu não apoio maconheiro. Mas olha só, preste atenção. Antes de mais nada, estamos fazendo uma pergunta aqui, ó, que fique bem claro, tá? Olha só, já estou logo avisando. Mas o assunto está certo. Olha só, Laura. O que a gente tem que entender é o seguinte. Tudo é droga, tá? Tudo é droga.
a gente, infelizmente, hoje, a gente tem as drogas lícitas e as drogas ilícitas. O álcool, sem dúvida nenhuma, ela é uma droga lícita e é uma das piores que existe aí. Igualmente é o cigarro, né? Sim, sim. A internet é uma droga. Só que o que acontece? É legalizado. Ainda é algo que o cigarro, vocês não pegaram isso, tá? Isso acabou. O cigarro você tinha, da mesma forma que você tem propaganda de cerveja, você tinha propaganda de cigarro na televisão. E assim, era uma coisa que ia totalmente contra o que o cigarro faz, porque botava lá propaganda de cigarro, eu lembro, né, tem um cigarro aí, marca de cigarro Hollywood, botava os caras praticando esporte, aquelas paisagens lindas, pô, não, e o cara fumando, tá com o pulmão todo arrebentado, como é que ele vai praticar esporte? Vai correr, vai cair ali que ele tá todo ruim. Então, assim, mas era o quê? O cigarro, eles botavam aquelas propagandas maravilhosas, justamente o quê? Para incentivar o jovem a comprar o cigarro, a fumar. A mesma coisa cerveja, bota lá, cerveja. Cerveja é bebida calórica, se você encher muito, uma coisa da barriga, faz mal, aquela coisa toda. Bota lá, um monte de mulher bonita na praia, os caras tudo saradão, bebendo cerveja, conversa fiada. Ninguém bebe cerveja ali, tá? Todo mundo ali é natureba. Mas eles botam isso o quê? Para fazer um apelo para vocês. E aí, Laura, o que acaba acontecendo? Não apoia maconheiro. Estou tirando só uma dúvida aqui, mais uma vez. Mas olha só, existem estudos que comprovam que a maconha, usada medicinalmente, ela está tendo aí uma série de resultados positivos. Só que, assim, a gente precisa... Isso é um assunto muito delicado, não é muito fácil, porque você... existem realidades diferentes, tá? Então, é tudo uma questão relacionada à parte social também. Vou ser bem franco, na minha opinião, tá? Eu acho que hoje o Brasil não está preparado socialmente para que isso aconteça, tá? Não adianta você querer falar, não há uma condição ainda para que você possa chegar a isso. Não dá para você comparar o Brasil com uma Holanda, por exemplo, não tem como. Então, eu acho que isso é algo que precisa ser pensado, não é algo que não possa ser discutido, tá? Mas que, lembrando, é droga, causa dependência e por aí vai. Hoje em dia, tem muitas famílias que sofrem muito por causa disso, tá? Assim como sofrem com álcool também. Então, é um assunto que precisa ser discutido, mas com muito cuidado, é um assunto muito delicado. Então, não pode chegar a falar que, como a gente ouve algumas pessoas falarem, se liberar vai ficar melhor, porque aí vai poder comprar em qualquer lugar. Mas é a mesma coisa o álcool, como você falou. As pessoas compram álcool em qualquer lugar, criança. Pô, vocês sabem disso, infelizmente. Se vocês são menores de idade, se vocês forem em determinado local aí, as pessoas vão vender bebida alcoólica para vocês sem pensar duas vezes. Uma vez que eu vou comprar cigarro para minha mãe, dá para comprar também. Então e é isso aí também, o cigarro mesmo. Porque, tudo bem, conhece, sabe como fuma, mas na verdade, você vai no mercado, numa padaria, comprar cigarro, seja do teu pai, não era para vender cigarro para vocês. Nem cigarro, nem cerveja, seja lá o que for. Então, é uma situação muito complicada, Laura. Então, assim, mas isso aí, esse pensamento seu, é super positivo. Todos são problemáticos, tá? Todos são problemáticos. Todos causam problema, todos causam... por mais que a pessoa, assim, eu bebo socialmente, eu não sou dependente, eu consigo ter minha vida social, mas ele tem que ter consciência que a bebida está fazendo mal para ele por dentro. Tá, uma hora, ele pode achar que não, mas ele vai desenvolver algum tipo de problema relacionado à bebida alcoólica, tá? Assim como com qualquer outra droga. Então, não é questão de que uma abre a porta para outra. Todas elas são nocivas. Eu sei que hoje em dia, volto a falar para vocês, é muito difícil. O ideal é não usar nenhuma, tá? O ideal, sempre falo, é não usar nenhuma. Hein? Vou dar. Tá, vou acertar aqui. Mas, enfim, melhor. Não foi muito. Mas assim, Laura, vamos. Tem que tentar não usar. Eu sempre digo isso. Mas. Você entendeu o que eu tô falando? Eu não estou fugindo do assunto, não, mas a minha opinião é essa. Eu acho que tem que ser discutido, tá? Todos os pontos têm que ser analisados, mas eu acho que o Brasil hoje não está preparado. Eu acho que pode se tornar algo banal, vai se banalizar e pode se virar alguma coisa que foi pensada.
Mas aí é que tá, eu acho que o que falta hoje é muito difícil, tá? Também é muito difícil. Tem muita gente que tem restrição, as pessoas precisam conversar. E eu sei, eu até entendo, muitos responsáveis têm a dificuldade de estar conversando com você de determinados assuntos. E é difícil, não vou dizer para você. Imagina, eu chegar com um pai, com uma mãe, e conversar determinados assuntos que, às vezes, a criação dificulta isso. Não vou dizer, é difícil, mas, às vezes, a ausência de alguém adulto, uma pessoa que realmente tem um pouco mais de maturidade para estar conversando, acaba fazendo com que o adolescente, o jovem, acabe buscando um conselho de um amigo ou de amigos. E, na verdade, na minha opinião, vocês têm que tomar muito cuidado com isso aí também, as influências. Vocês têm os grupos de vocês, colegas, mas tomem cuidado. Eu sempre digo, cabe a vocês, uma hora, na minha opinião, vocês ainda estão aprendendo muita coisa. Então, vocês, por mais que vocês se digam assim, eu já sei, vocês sabem que é certo e errado, mas vocês ainda são influenciados, vocês sofrem uma influência. Então, procurem. Pois é, Maria Clara, mas aí isso acontece. Não, mas você tem que ser. Eu acho isso muito legal. Tá? E começa agora. Você tem que ter a sua opinião e você tem que fazer com que seus amigos, se realmente eles forem seus amigos, respeitem a sua opinião. No momento em que você... eu vou consertar a palavra do Leonardo, que eu não vi aqui ainda não. Professor? Sim. No momento em que você toma uma determinada atitude e seu amigo ou amiga não respeita, na minha opinião, não existe amizade aí não. Tá? Eu acho que existem grupos que se formam e assim, é a galera. Isso é normal, não estou dizendo, professor, mas aí a gente precisa ser aceito, eu quero andar com esse pessoal, tá, mas tome cuidado, porque às vezes esse negócio de grupo, se você não tiver a sua autonomia, você pode fazer parte de grupo, ter a sua galera, mas que você tem a sua opinião, eu acho que isso aí tá errado, não é assim. Então vocês têm que ter muito cuidado com isso, porque hoje, infelizmente, existe um apelo muito grande para determinadas coisas aí que de repente não é a tua, mas é porque você está vendo muita gente fazer, porque eu vou fazer também. Então, não é assim. Isso é normal, eu já passei por isso. Tá? Todos vocês se não passam, vão passar por isso. Mas eu sempre digo, galera, tá com dúvida? Conversa com o responsável de vocês, busca o pai, tio, avô. Não, mas tem que ter, sempre tem alguém. Eu sempre falo, não tem ninguém que consiga dar um conselho melhor para a gente do que o nosso responsável, aquela pessoa que cuida da gente, que cria da gente. Tá? Por mais que, de repente, você fale que eu acho que a opinião dele não vai ser que você quer ouvir. E não vai ser, muitas vezes, que você quer ouvir. Você, de repente, vai buscar... Isso é muito comum. Você vai buscar o conselho de alguém e você quer ouvir uma opinião. Quando você ouve ao contrário, aí você se decepciona. Mas, de repente, eu sempre digo, aquela opinião que você ouve, que é a contrária, é aquela que você tem que seguir, cara. Vai por mim, já tive muitas experiências assim, já errei por não ouvir, e a gente quebra a cara. A gente quebra a cara muitas vezes. E é melhor a gente aprender sem quebrar a cara do que tá dando cabeçada aí, né? Professor? Oi? Com licença, que eu tava meio perdido no assunto aqui. O que o senhor tá falando aí? Minha filha, já rolou de tudo aqui. Já rolou de tudo, até maconha. Brincadeira, tá? Rolou de falar aqui. Assim, os seus colegas aqui, minha filha, estavam tirando uma dúvida sobre essa questão relacionada a drogas, entendeu? Situação do dia de hoje. Wesley. Oi. Olha, em 2026, eu vou estar com 18 anos e eu já vou poder votar. Eu voto em você para 2026. Eu serei Wesley 2026, eu voto. Você já tem meu voto. Vota em mim. O ex prefeito. Vamos lá, então assim, eu serei candidato. Votem em mim. Olha só. Wesley. Oi? Pode ser. Não, mas não é obrigatório, não. É facultativo. Wesley com X. 18 anos. Eu acho uma oportunidade ótima para você virar presidente. Já tem uns votos, meu. Oi? Quem é que tá falando aqui? Alô? Alguém tava falando aqui. Era eu. Lucas já quer usurpar você. Eu não, mano, é porque tenho um monte de lei aí que eu tô querendo. Oi,
É que eu estou tentando ouvir. É a Ana Carolina que está falando? Lívia? Não, é Lucas. É Lucas. É porque eu estou tentando ouvir aqui e o pessoal está falando, eu não estou. Quiser repetir, pode repetir, tá? Não, era só aquela questão mesmo de estar perguntando o que estava acontecendo. Ah, tá. Olha só, onde é que está a palavra? Ana? Desculpa. palavras, os vencimentos do parágrafo Aonde? da última linha. Última linha. Ah, tá certo. Perdão. Vencimento. Do parágrafo ali na última palavra. É infinito. Não, são finitos. Infinitos é que não acaba. Tá certo. Finitos acaba. Tem fim. Tá aí tá tranquilo. Ui. Peraí, gente, tem alguém ainda no primeiro parágrafo? Desculpa. Posso subir aqui um pouquinho? Descer isso, obrigado. Lá vai. Ah, tá. Peraí. Tá. Fala, ô Isaac, desculpa. O que o senhor disse, eu acho que é que o senhor disse que a nova matéria-prima do mundo, mais brasileira, é por meio de produção sustentável. É o caminho. Isso tudo que a gente está. O caminho hoje é a sustentabilidade, que é um desafio, né, para toda a sociedade. Você crescer economicamente e fazer com que você continue tendo uma preservação daquele ambiente. Você cresce economicamente, você não agride o meio ambiente. Hoje é muito difícil, né, porque a economia é colocada na frente de tudo. Então, o que a gente observa hoje no Brasil, a gente tem observado isso. E é interessante, né, que o Brasil é um dos países que tem assim, leis ambientais, políticas ambientais muito interessantes e leis bastante rígidas, uma legislação ambiental bastante interessante. Só que não há um respeito a essa legislação, existem brechas. Então, o camarada ele consegue burlar a nossa legislação ambiental e isso é muito ruim, né? Só que isso tudo, eu falo, a gente não tem uma cultura aqui no Brasil de preservação ambiental, de cuidado com o meio ambiente. Isso aí precisa ser mudado. E a gente já está tendo reflexos hoje dessa falta de conhecimento da importância que se tem em se preservar o meio ambiente. Boa parte da sociedade já sente hoje os efeitos em relação à qualidade da água ruim. Então, eu vou te ouvir, tá, Pedro? Exatamente. Pode. A qualidade da água que é ruim, a poluição atmosférica, que são coisas assim que já são faladas há tanto tempo, né? Mas você não vê um resultado de regressão, um resultado positivo para a sociedade. Então, quando se fala em desenvolvimento sustentável, as pessoas pensam assim, é só natureza, é não desmatar. Não, desenvolvimento sustentável mexe com tudo. Tanto que vocês estão vendo aqui, que daqui a pouco, quando eu passar, que existem vários pontos aí que entram nas questões sociais também. Porque para você ter como é que você vai conscientizar? Para e pensa. Vamos lá, vamos raciocinar. Como é que você vai tentar implantar na cabeça de alguém que ele precisa preservar o meio ambiente se ele está com fome? Se ele não se alimenta direito? Ele vai pensar em preservação ambiental? Nada, estou com fome, vou matar aquela galinha ali, vou matar outro bicho ali, coisa e tal, porque eu estou com fome. Eu vou desmatar para plantar. Isso é necessário, você precisa se alimentar de animais. Claro, quem não consome carne, mas a gente tem que respeitar. Você precisa cultivar alimentos, mas tudo em equilíbrio. Porque você precisa equilibrar o desenvolvimento das atividades econômicas com a preservação do meio ambiente, porque é fundamental. E a preservação do meio ambiente hoje, ela não é mais uma questão opcional, ela é uma necessidade. Você observa isso. Tem países hoje desenvolvidos que detonaram seu meio ambiente no passado. Você pega países europeus mesmo. Exato. Só que aí eles aprenderam e hoje são países que servem como exemplo em relação à preservação ambiental. Reflorestaram áreas degradadas, rios que eram poluídos hoje se tornaram áreas de lazer. Então, você tem lá, por exemplo, o Tâmisa, que é um dos principais rios que corta, você falou da Inglaterra aí. O Tâmisa, até os anos 50, era como se fosse o Rio Tietê em São Paulo. Era um grande valão a céu aberto. Só que aí, os ingleses, eles
olha só, década de 50, tá? Eles começaram a rever essas questões ambientais, principalmente a visão do europeu mudou muito com relação a muita coisa após a Segunda Guerra Mundial, que eles sofreram muito, vários países, a Inglaterra é um exemplo. Então, eles começaram a pensar que, tudo que nós fizemos agora foi importante, mas a gente precisa procurar um outro caminho, e existe outro caminho. E esse outro caminho passa pela preservação ambiental, passa pelo desenvolvimento sustentável. E para a gente, hoje, é alguma coisa que parece nova, mas já vem sendo discutida há muito tempo. É que os países de desenvolvimento, os subdesenvolvidos, começaram a acordar para isso agora. E diga-se de passagem, os países subdesenvolvidos em desenvolvimento são aqueles que hoje ainda preservam as principais áreas verdes naturais que ainda existem, que é o caso dos países americanos, Brasil, com relação à floresta amazônica, e Ásia, África, são países que ainda têm áreas nativas. E são países que, por serem pobres, subdesenvolvidos em desenvolvimento, acabam sofrendo porque tem pessoas que se aproveitam dessa condição econômica e social ruim para detonar o meio ambiente desses caras. Só um minutinho, Pedro, desculpa, filho, você já está querendo falar. Onde? Sim. Não, ações não. Em qual? Tá. Desculpa. Perdão. Professor, Oi. eu tinha uma dúvida, só para ter certeza se eu fiz certo. O seu trabalho pode ser em folha normal de caderno ou tem que ser em pauta? Pode ser em folha normal de caderno, contanto que você tire aquelas paradinhas, né, do caderno. Babinha, né? Tá bom. Que seja. Pode sim, meu filho. Pode sim. Oi, Laura. E tem que ter capa, né? Sim. Tá bom, obrigado. Mas hoje o pessoal tá vindo com vontade. Todo mundo tá querendo me dar uma burdoada hoje aí, pô. Não vai, não. Isso aí eu sou totalmente contra, já falo logo de cara, tá? Por que não? Sou contra. Porque eu também sou totalmente contra, mas eu sempre estou Porque a gente não tem cabeça de fazer isso, só muito fraco. Por exemplo, no condomínio da minha amiga, tinha um policial. Tudo porque qualquer briga que tinha, qualquer tipo de estresse. Vou matar! Eu acho que a maioria deve ter sido criada pelo homem. Se tornou uma má influência. Mas ele era do Deus. Olha só, a radical ali, olha só, radical. Olha só, mas Laura, isso aí, o caminho, a gente depois volta no assunto, mas o caminho é esse. Mas isso eu sou super contra. Fala, Isaac, rapidão. Uma notícia que a China também tem cuidado de ter essa consciência social do meio ambiente. Antigamente ela desmatava que é dentro dessa coisa, era uma coisa horrorosa. Hoje em dia, olha, gente, rapidinho aqui, tô te ouvindo. Pode deixar mais enquanto isso. A China é um dos maiores exemplos na Ásia de são quase 1 bilhão. Professora, ele é assim. Aí eu pergunto quanto é 5 vezes 5, não sabe. Não sabe não? Pô, não é possível. São quase De 25 a 45. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 5 Ó, gente, pelo amor de Deus, vocês não falam. Ó. Aí vocês. por ano, por década, desculpa, a China planta quase 1 bilhão de árvores por década. Então é um grande, Uma grande mudança no pensamento, né? Com certeza. Rapidão aqui, galera. Jogo rápido que eu tinha esquecido. Ana Carolina. Aqui, Ana Gabriela. faltou. Rapidão, galera. Brian. Tá presente. Isaac, volta. Bruno. Presente. Camille. Ela tava aqui online. Tá. Dá uma olhada no chat aí, galera. Caroline. Presente. Daniel. Presente. Eduardo. Emanuel. Evelyn. No chat. Gabriela. Faltou. Isabela. Tá presente. Isaac. Júlia. Tá presente. Cauã Max. Presente. Caio. Tá presente. Laura tá aqui.
Leonardo. Lívia. Oi, tio, tô presente. Opa, Lorena. Caraca. Que chihuahua agnômio? Lorena. Presente. Lucas. Presente. Eu. Lucas Sou eu, Simões. doido. Lucas sou eu. Simões agora. Miguel. Francisco. Tá presente. O Vieira. Presente. Pedro. Tainá. Maria Clara. Ela não fala, Tainá não. tá presente, as 3 últimas. Calma aí, não, rapidinho. É, só As Yasmin 3 últimas Viveiro. estão... Não, as 3 últimas não estão presentes. Só Angelina e Yasmin Viveiro. Eu sei que tá. Essa aí. Calma, galera. Calma que hoje é sexta-feira. Gente, olha só. Vou estar interrompendo o compartilhamento aqui que a professora já quer entrar. Ó. Vai tirar 10 em tudo. Galera, olha. Bom final de semana para vocês. Vou colocar o Wesley. Sabe me dizer qual é a matéria que vai cair na prova de geografia? Peraí. Fala, Lívia, rapidão. Sabe me dizer qual é a matéria que vai cair na prova de geografia? É todo o conteúdo do segundo bimestre. Tá, ok, obrigada. Tchau, beijo. Tchau, tio. Caraca, Peppa Pig no microfone? Ele deve estar gripado. Abriram o áudio só pra isso? Não. Tá gripado, Miguel? Tô. Foi pra ver a mãe dele no microfone. Meu Deus, agora que vi a foto de Lorena. Mulher. Caraca, Miguel, pra que agredir, mano? Pra que agredir, né? Pra que agredir seu pai, mano? Eu tô aqui, tá aqui. Ó, não fala da minha mãe não, hein? Tua tia vira tua mãe agora. É isso aí. Tua prima é barba. Eu não tenho primo? Aham, sei. Sério, eu não tenho primo, não. Só tenho uma. Eu não tenho prima, não. Só tenho uma. Caraca, você é um gênio, mano. É papo reto. Eu ia escrever um negócio no chat, mas ia ser muito errado. Carol falou pra Lorena. Da tia, cara. Não, mas Carol falou. Eita, Se ele tem tia, ele tem prima. Professora, todos da sala estão me ouvindo. Good morning, everybody. Good morning, teacher. Good morning.